Bom, hoje eu quero compartilhar esse vídeo com você que está me vendo pela primeira vez. Você que faz parte do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, bom, enfim, né? Eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Vanessa e provavelmente você que está me vendo agora pela primeira vez já tenha assistido alguns vídeos de muitas pessoas falando a respeito das religiões. E de repente você é um tipo de pessoa que tá se questionando, né? Tá ainda naquela dúvida: nossa, será que eu tô no lugar errado? Nossa, será que o que eu tô fazendo realmente agrada o nosso Pai? Será que o que eu tô fazendo aqui dentro? Será que é isso que o Messias ensinou? Então hoje eu vim compartilhar com você um pouquinho da minha experiência, porque eu passei muito tempo lá dentro, né? Dentro da religião evangélica. Então eu vim compartilhar com você o porquê que eu saí do sistema religioso, tá? Primeiramente, né, eu desde os meus 15 anos frequentei a religião evangélica. Antes disso, a minha mãe, né, que vem de uma família espírita, e meu pai de uma família católica. Então, na época, a minha mãe, quando eu era menor, eu tinha menos de 15 anos, a minha mãe levou eu algumas vezes lá nesse centro espírita de mesa branca para tomar passe, aquela coisa toda. Eu simplesmente sentava lá e, enfim, e o povo ficava lá, né? E eu lá, sentada, né, pequena, criança ainda, né, vendo tudo. Era curiosa, né? Então eu ficava vendo tudo que estava acontecendo. E depois de um tempo a minha mãe foi para religião evangélica e me levou junto. Nesse tempo dos meus 15 anos, né, que eu comecei a frequentar lá, muito nova, quando eu pegava a Bíblia para ler, irmãos, eu só via letras, eu não entendia muita coisa, eu nem tinha paciência para isso também. Então eu ficava ali, principalmente eu era muito curiosa para entender Apocalipse, Daniel, sabe? E eu não conseguia compreender. Eu lia, não conseguia compreender. E eu sempre ouvia falar que existia um Deus que criou os céus, que criou a terra, né? Que Jesus morreu na cruz, aquela coisa toda. E eu sempre quis conhecer, né? Conhecer mais. Nossa, quem é o Pai que criou os céus e a terra, né? Na época eu chamava de Deus. Quem é Jesus que morreu na cruz por mim? Mas quem é esse homem, né? Eu quero saber mais, eu quero aprender com eles, eu quero aprender com eles o que eles veio ensinar para eu poder fazer e viver de acordo com o que eles ensinam. Eu tinha curiosidades, né? Então, nesse sistema religioso que eu frequentava, que era a igreja evangélica, muito conhecida aí por sinal, os irmãos vão entender de qual que eu tô falando no decorrer do vídeo, mas eu fiquei ali. Então ali eles começaram a ensinar que para você falar com Deus você tinha que se ajoelhar, né? Era uma forma de você se humilhar perante Ele, que você tinha que dar o dízimo, que você tinha que dar a oferta, que você tinha que participar do sacrifício de 6 em 6 meses, dar o seu tudo, senão não era o perfeito sacrifício, que você tinha que dar a oferta da viúva, que você tinha que se batizar. E nesse lugar que eu frequentava não era um só não, era quantas vezes fosse necessário se batizar nas águas. Eles ensinavam que você tinha que ir todo domingo, não podia faltar domingo, porque domingo era a busca do Espírito Santo. E se você não buscasse o Espírito Santo, você se enfraquecia. E sexta-feira também não podia faltar, porque era o dia de você expulsar os demônios. Então, assim, a sua vida tinha que estar perfeita. Tipo assim, ó, você tinha que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor saúde, o melhor emprego. Tudo tinha que ser perfeito na sua vida, senão é porque tinha algum demônio agindo na sua vida. E olha, irmãos, a minha vida era, olha, só dava errado na minha vida. Eu pensava que o meu todo devo estar cheio de demônio, porque só dá errado na minha vida, né? Não tenho a melhor casa, não tenho o melhor carro. Tô com problema de saúde, a família, cada um para um lado, enfim, uma bagunça. Alguma coisa tá errado, né? Então eu vivia com esse questionamento na minha cabeça. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tô fazendo tudo que eles estão falando, tá dando certo? O que tem alguma coisa tá errada? Enfim, irmãos, e aí
eu frequentando esse lugar, fui aprendendo os costumes deles. E fui entendendo as escrituras de acordo com o que eles foram ensinando. Então eu chegava lá, o pastor falava, olha, a gente hoje tem que fazer sacrifício de 6 em 6 meses, que é chamada fogueira santa, porque antigamente, olha isso, antigamente não tinha dinheiro, era animais. Hoje tem o dinheiro, então o nosso sacrifício hoje é o dinheiro, então por isso tem que sacrificar tudo, senão não é o perfeito sacrifício. Então pensa, eu vivia sem dinheiro, porque tudo que eu tinha eu dava. Irmãos, olha, o sistema religioso faz uma lavagem cerebral na cabeça da gente, mas vai escutando. Você que ainda está no sistema religioso, se você tiver, por exemplo, onde eu estive, que com certeza você está me entendendo o que eu estou falando, você vai compreender nesse vídeo o porquê que eu hoje não faço parte de nenhuma religião, tá? Então eu fiquei lá frequentando aquele lugar, né? Sexta-feira para expulsar os demônios, domingo para buscar o Espírito Santo. Enfim, fiquei lá. Depois de um tempo, eles ensinam o seguinte, olha, a gente precisa evangelizar, porque a gente precisa ganhar as pessoas pro reino dos céus. Mentira, não era pro reino dos céus coisa nenhuma não. Depois eu fui entender. Mas até então, né, irmãos, eu de coração sincero, eu não tava ali para agradar homens, né? Mas depois você aprende que o que você estava fazendo era tudo pro homem, não era nada pro Pai do céu. Era tudo pro Deus deles, mas vocês vão me entender. E aí a gente começou a ir lá, evangelizar, enfim, aquela coisa toda, e eles colocaram a gente como obreiro. Quando eu falo a gente é porque era eu e meu esposo, né? E aí a gente começou a ver o que acontecia por trás dos bastidores, irmãos. Por trás, lá por trás. E aí a gente começou a ver como que funcionava. Então a gente via que tinha muitos ali que estavam buscando o quê? A destaque, a ter status. Então o que eles faziam? Eles pegavam os obreiros que queriam um dia ser pastor, como eles, separavam um grupo e falava para eles assim, olha, vocês vão em tal bairro e vocês vão conversar com alguém que é de lá, mas que frequenta aqui, para ceder o espaço da casa para vocês fazer um núcleo. O que era um núcleo? Era a reunião, é como se fosse uma reunião numa garagem, por exemplo. Uma garagem, ali você fazia a reunião com as pessoas, pegava o dinheiro, pegava o dízimo, pegava as ofertas e levava tudo lá para a sede. Era assim que funcionava lá dentro. E aí tinha meta. Tinha meta, irmãos. Tinha meta. E qual que era essa meta? Quando o obreiro ia lá, fazia o que tinha que fazer e voltava, na reunião de domingo, na reunião só de obreiros, então, se você é uma pessoa que está me escutando e você é membro, talvez você não saiba disso, mas é assim que funciona. Você que é obreiro desses lugares, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, eles reuniam esses obreiros, chamavam os rapazes, né, que queria ali ser pastor um dia, e perguntava um por um, e aí, quanto que você fez? Cadê o dízimo, cadê a oferta? Quantas pessoas foi? Nossa, mas só 3? Só 3 pessoas? Não, você não serve, tira, põe outro no lugar. E funcionava mais ou menos assim. Então eles usavam esse pretexto, que é para o reino dos céus, para encher o bolso deles. Não era para o reino dos céus. Porque se você for prestar atenção, tudo que eles fazem é totalmente ao contrário do que o Messias fazia. O Messias, começando por isso, o Messias falou, ide por todo mundo, prega o evangelho, fala para a pessoa se arrepender e que está chegando o reino dos céus. Simples assim. E o que eles faziam? Construía templo aqui, outro templo ali, outro templo ali, outro templo de pedra ali, e ficava lá dentro aguardando as ovelhinhas e até eles. Claro, é mais cômodo, né? Enfim, então, eu e meu esposo, que aí eles colocaram a gente como obreiros lá, né? Ó, pra vocês terem noção, antes do culto, a gente tinha que deixar tudo bonitinho. A gente tinha que arrumar as coisas, deixar o lugar tudo bonitinho. Olha, irmãos, dá até vergonha de contar isso, mas
É um pouquinho do que eu passei, né? Então, o que a gente tinha que fazer, irmãos? Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá comprar um copo de água descartável, aqueles copos que vende, sabe? Copo com água descartável. E deixar lá no púlpito pro pastor. É, irmãos. E a gente tinha que comprar com o nosso dinheiro. É exatamente isso. Entendeu? Tinha que deixar lá tudo bonitinho, com a toalhinha, a aguinha lá pra eles, bonitinho. Vocês estão entendendo enfim, a gravidade do negócio? Pois é, eles fazem isso com as pessoas. E aí, o que aconteceu? E aí, né, eu fui muito cedo, eu casei muito cedo, só que chegou uma hora que a gente começou a se questionar. Nossa, peraí, a gente tá vindo aqui buscar o Pai, né, no caso Deus a gente falava na época, a gente não tinha o conhecimento. A gente tá vindo aqui buscar o Pai, o Messias, na época nós falamos Jesus Cristo. Mas, quando a gente vai ler, a gente vê que, nossa, eles não faziam isso. Aí eles pediam pra você fazer corrente. Você tem que fazer uma corrente. Você tem que pegar o azeite e sair ungindo tudo. Melecando tudo de óleo. Tem que fazer isso. Tem que sair ungindo tudo. Entendeu? Põe a mão lá com azeite e vai resolver. Ah, a pessoa tá com dor? Pega lá o azeite, passa na dor da pessoa. E, enfim, você tá com problema no seu carro? Unge o carro. Você tá com problema na sua casa? Unge as portas da casa. Era assim que eles ensinavam. Só que quando você vai ler as escrituras, você não encontra respaldo para nada disso. Olha, pega aqui uma rosa, leva para sua casa, que o mal vai para a rosa e depois a gente queima no fogo. Aonde que o Messias ensinou isso, irmãos? Me diz. Aonde que o Messias pediu dízimo? Mas Malaquias lá tá dizendo... Olha, irmãos, depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo falando sobre o dízimo. Eu vou postar aqui no canal. Não tem nada a ver o que eles falam. Eles estão mentindo para vocês. Se vocês começarem a ler as escrituras, vocês vão pegar as farsas deles. Eles estão manipulando e mentindo para vocês. Eu posso dizer porque eu já fiz parte. E eu sei o que eu tô dizendo. O meu objetivo aqui é para ajudar você a fazer aquilo que o nosso Pai do céu e o seu filho, o Messias, ensinou. Não para ficar seguindo homens. Porque muitos chamam a gente de desigrejados, como se a gente tivesse virado a cabeça lá dentro e saindo fazendo palhaçada por aí. E não é isso não. Muito pelo contrário, a gente saiu a gente saiu desse sistema e a gente está disposto a enfrentar o que for pelo amor ao Pai e ao Messias, pelo que eles ensinam. E a gente paga o preço por isso. Então, vocês não podem vir aqui e falar assim, vocês não querem nada com Deus, nem com Jesus Cristo, é por isso que vocês viraram a cabeça e saíram pelo mundo fazendo palhaçada. Não, senhor. Não. A gente resolveu sair do sistema religioso porque a gente está seguindo aquilo, que o Messias ensinou. O nosso Salvador, nosso irmão mais velho. Ele ensinou. E é por isso que a gente está aqui. E por que a gente está aqui? Por amor a você. Por amor a você, irmão. O que a gente não quer pra gente, a gente não quer pra vocês. Eu jamais ia fazer parte de um sistema sabendo que esse sistema estava enganando meus irmãos. A própria Escritura fala para você não ser coparticipante das obras infrutuosas das trevas. Não está escrito lá? Então como que eu posso estar fazendo parte de um lugar onde eu estou vendo que estão manipulando e enganando meus irmãos? E ainda estão levando todos eles para o lago de fogo e enxofre. Porque é isso que vai acontecer. Se você que está me assistindo, você está me assistindo, me acompanhando, e você tem as escrituras na sua mão, e você não vai conferir para ver se o que o seu líder religioso está te ensinando realmente é verdade ou mentira, naquele grande dia não vai ter desculpa, porque hoje você sabe ler e você consegue ouvir. Então você está ouvindo, não só eu, mas como muitos irmãos vindo aqui e mostrando para vocês o que está acontecendo. Todas as religiões foi criado pelos anjos caídos. Prova disso, vamos lá no Messias. O Messias disse pra gente ser imitador, pra gente andar como ele andou, certo? Então beleza. O Messias ergueu algum templo de pedra? Não. O Messias pediu dízimo para alguém? Não. O Messias ensina as pessoas a ir no templo?
buscar a presença do Pai, como estão fazendo nos dias de hoje? Não. Nenhuma vez você vê o Messias mandando as pessoas ir para o templo buscar a presença do Pai. Muito pelo contrário, ele fala, quando você for falar com o nosso Pai, você entra no teu quarto em secreto, fala com ele em secreto e ele que está em secreto vai te ouvir, vai te responder. E ele ainda chama de hipócritas. Hipócritas. Ele chama as pessoas que vão nesses templos de pedra, que ficam em pé, orando em pé, falando com o Pai em voz alta, em pé, na frente das outras pessoas, nas praças e nas esquinas, ele chama de hipócrita. Lê lá, Mateus 6,5, tá lá. Então, é totalmente diferente. O Messias nunca ensinou ninguém a fazer correntes de oração. Vamos ficar 21 dias aqui, jejuando, fazendo corrente de oração para ver se a gente muda o coração daquela outra pessoa. Esquece. O Pai não interfere no livre-arbítrio das pessoas. O Pai, você pode pedir sim para o Pai ajudar aquela pessoa a entender. Então, através das situações, eu acredito que pode até... Mas para mudar a pessoa, isso aí é feitiçaria, irmão. Isso aí, esse negócio de ficar, não, vamos pegar o nome da pessoa, pega a foto da pessoa, vamos colocar lá, vamos fazer uma oração em cima, vamos colocar sal, vamos colocar óleo, coloca tudo ali, ora, faz oração, só falta botar fogo. Que é isso? Vocês entenderam, irmão? Não... O Messias não ensinou nada disso. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, hoje, irmãos, hoje eu dou risada. Porque, você tá entendendo mais assim? Por que eu dou risada? Porque hoje eu já entendi o que tá acontecendo. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Porque assim, hoje, irmãos, o que tem de vídeos no YouTube dos irmãos ensinando... para sair do sistema religioso, que a religião é um engano, que foi criado pelos anjos caídos, para manipular a mente de vocês. Eu pergunto para vocês, o Messias matou alguém? Não. Os apóstolos mataram alguém? Não. O Messias fez algum tipo de sacrifício? Fez. O único sacrifício que ele fez foi a entrega da vida dele por nós. Esse está escrito que foi o perfeito sacrifício. Eu pergunto para você, se esse foi o perfeito sacrifício, por que você ainda insiste em ficar sacrificando, dando dinheiro para os pastores, porque eles alegam que aquilo lá sim é o perfeito sacrifício? Vocês estão conseguindo entender agora o que eu estou querendo dizer? Então assim, comece a comparar. Lê as escrituras, irmãos. Vai, compara lá. Pega o Novo Testamento, porque o velho, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pega o Messias e compara. Melhor coisa que vocês fazem. Olha só, o Messias pediu... Porque a viúva da oferta não foi o Messias que pediu não, viu, irmãos? Bom, enfim, não foi o Messias não. Ele estava ali assistindo o que estava acontecendo. Tá? Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado. Vocês, acredito, muitos de vocês que ainda estão no sistema religioso, vocês estão induzidos a entender... que o livro Bíblia desceu do céu assim, de capa, zíper, tudo bonitinho. Oh! Sabe? Aquela coisa assim. Desceu e chegou pra você. Não foi. Não foi. Mentira. O Messias não tinha Bíblia não. Quando ele foi falar. Ó, os apóstolos também não tinha não. O que tinha era alguns apóstolos que escreviam assim. As cartas que são as verdadeiras escrituras. Mas... isso aqui, ó, tudo foi montado, sabe por quê? Porque o Império Romano, na época, né, invadiu tudo, roubou as cartas dos irmãos, roubou lá a Torá, roubou tudo isso, ajuntou tudo, mesclou tudo e deu pro povo. Então, se você que tá me ouvindo, você realmente quer de fato agradar o Pai do céu e o nosso Salvador, o Messias, e você quer a verdade, então busque, porque você vai encontrar. Só que quando você encontrar, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica do lado da verdade, ou você fica do lado da mentira. Simples assim, você vai ter que se decidir. Então, meus irmãos, para concluir o vídeo, né, a parte 3, né, onde eu vou explicar para os irmãos como foi quando eu conheci a verdade. Quando foi que eu conheci o Pai e o Messias, né?
Então, irmãos, quando eu e o meu esposo começamos a sair de um templo de pedra, ir pro outro, sair de um, ir pro outro, na verdade a gente não entendia muito nessa época, mas a gente estava em busca do Pai, do Messias, sabe, de conhecer a verdade, porque a gente via que o que eles falavam lá dentro do sistema religioso não condizia com aquilo que o Messias ensinou. Né? Poxa, o Messias disse, dá de graça o que recebeu de graça. Eles cobravam tudo. Né? Eles pediam dinheiro para tudo. Muitas coisas a gente... Poxa, o Messias falou pra gente não buscar em primeiro lugar. O Messias falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E eles ensinando as coisas dessa terra o tempo inteiro. Não, porque você tem que ter isso, você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo. Então a gente via que não batia. Sabe, alguma coisa não encaixava ali. E a gente estava em busca dessa resposta. A gente queria saber, entender o que estava acontecendo. Até que... em 2012, a gente, aliás, em 2009 para 2010, a gente já estava parando de frequentar esses lugares porque a gente já estava cansado de entrar no lugar, ir lá e ver que é a mesma coisa, é o mesmo segmento, irmãos, não muda nada. Muda o nome, pode mudar o CNPJ, muda o nome, essas coisas, mas lá dentro é as mesmas falcatruas, as mesmas manipulações, não muda nada. É a mesma coisa, irmãos. Então, em 2012 a gente tivemos nosso primeiro computador. A gente na época acompanhava alguns vídeos, né, do irmão Rubens que fazia na época, né, explicando sobre muitas coisas. E um dia eu tava no meu trabalho, aí o meu irmão foi lá na saída e falou assim, ó, eu preciso falar com você. Aí eu lembro como se fosse hoje, a gente foi pra uma praça, ficou lá sentado conversando e ele começou a falar pra mim, olha, eu vi o Rubens fazendo um hangout com um irmão. E esse irmão veio trazendo coisas assim, falando do Pai, do Messias, do Apocalipse de uma forma totalmente diferente, né? E ele começou a me contar um pouco do que ele tinha ouvido, né? E aí eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira. Então aquilo me despertou curiosidade, então eu cheguei em casa, já falei pro meu esposo, e aí a gente procurou o hangout pra assistir. Então nesse dia tava eu, a minha sogra e o meu esposo na sala lá, tudo pra assistir o hangout. Quando eu vi o irmão Robert, o nosso irmão Robert, pela primeira vez, irmãos, ali falando, com aquele jeito dele simples de falar, sabe, não tinha frescura e falava de uma maneira com autoridade, sem passar a mão no que era errado, denunciando ali, né, a farsa do sistema religioso e ao mesmo tempo falando sobre Apocalipse, sobre muitas coisas ali, falando do Pai do Messias de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Aí quando eu olhei ele, aquilo me chamou muita atenção. Aquele jeito dele, a forma de falar, a forma de explicar, e falando de uma maneira assim tão incrível, irmãos, aquilo nossa, suou assim. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Olha, na verdade, irmãos, quando eu ouvi pela primeira vez falar do Pai, do Messias, da verdade do nosso Pai, do Messias, sobre tudo, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Naquele dia, daquele hangout, eu assistindo, irmãos, é como se tudo aqui dentro estivesse fazendo sentido. Tudo aqui dentro foi encaixando as pecinhas, sabe? E ali também, eu vendo ele falando, as escamas dos meus olhos caiu, irmão. Dos meus olhos, assim, eu e minha esposa assistindo assim. Aquele dia foi incrível. Aquele dia foi incrível. Naquele dia eu soube, eu entendi também, vamos se dizer assim, a missão do nosso irmão e entendi a forma que realmente, de fato, está escrito. Comecei a compreender, né? Comecei a compreender a forma de fato que estava ali escrito. Então aí começou a fazer... Ó, irmãos, eu não tenho palavras para expressar, sabe? E veio assim na hora certa, no momento certo, sabe? E a partir daquele dia, irmãos, eu descobri o canal do irmão, fui lá no canal dele, vi ele indo lá na ilha de Patmos, né?
E o primeiro vídeo dele, né, ele lá na ilha de Patmos, falando: olha, irmãos, eu tô aqui, eu vim aqui, né? Aqui não é lá em Israel, aqui a ilha de Patmos é aqui na Grécia. E ali ele começou a falar. Aí o nosso irmão foi naquela região toda ali, né, em Éfeso, em Coríntios. Ele foi lá em Coríntios e falou assim: ó, eu vim aqui, ó, os nossos irmãos, os nossos apóstolos, né, nossos irmãos apóstolos, nenhum deles veio aqui e ergueu um templo feito de pedra, irmãos, estão enganando vocês, né? O nosso Pai não habita em templos feitos por mãos de homens e tal. O irmão foi ali falando, batendo na tecla, né? Ensinando, né? Quando você quiser falar com o nosso Pai. Enfim, irmãos, foi muita coisa. Conforme ele foi postando um vídeo, a gente foi acompanhando. Dia após dia a gente foi acompanhando, foi se alimentando, foi conferindo nas escrituras para ver. Porque, sabe, irmãos, a nossa sede era de encontrar o Pai e o Messias e aprender com eles, sabe? E esse irmão, ele veio falando do Pai e do Messias e das escrituras de uma maneira que quando você ia conferir, não tinha como você falar o contrário. É exatamente ali do jeito que está escrito, irmãos. É incrível. E eu, meu esposo, minha sogra, a gente lia várias vezes aquela passagem e nunca tinha entendido nada. Bolufa, sabe? Então, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Então, a partir dali, a gente começou a se alimentar, começou a assistir os vídeos do irmão, né? Até que teve um dia que a gente resolveu ir pro YouTube também, para ajudar a compartilhar e espalhar mais rápido, sabe? Tentar que aquelas pessoas que conhecessem a gente pudessem ver a gente falando e perceber, sabe? Que eles também estavam sendo manipulados, enganados pela religião. Enfim, sabe, e a gente, no começo também, muitos conhecidos nossos, né, que frequentam, alguns frequentam até hoje, quando encontrava com a gente, né, falava: nossa, mas irmãos, vocês estão afastados de Jesus, né? Então ali a gente começava a explicar para eles também, e assim foi indo, irmãos. E estamos aí, né, estamos aí até hoje, né, aqui compartilhando os vídeos com os irmãos. A família foi crescendo, né? Conheci muitos irmãos que estão aí até hoje também, né? Foi se formando, irmão. A família, vamos dizer assim, né? Eu falo a família do céu tá crescendo, porque quando você morre e nasce de novo, você não faz mais parte daqui. Você faz parte do reino do nosso Pai, né? Então, a família do nosso Pai, do nosso Messias, está crescendo, né? Então, hoje tem muitos irmãos nossos espalhados pelos 4 cantos da terra, levando a verdade para o próximo, né? Da forma que o Messias veio ensinar, né? Sem mudar aquilo que foi dado pelo nosso Pai, pelo nosso Messias. E isso não tem preço, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós recebemos a maior riqueza que alguém pode receber, sabe? Então, é isso, irmãos. E os irmãos, não sei se os irmãos repararam, né? Eu tô colocando uma sequência de vídeo aqui dos nossos irmãos também, contando a experiência deles, né? Como foi de quando eles estiveram no sistema religioso, como foi quando eles conheceram a verdade, para que vocês, irmãos, possam vir aqui, ouvir a gente falar, ir lá conferir e despertar também. É de graça, tá aí para todo mundo. Não precisa pagar um centavo para isso, né? As coisas do nosso Pai é simples, é de graça. E espero, irmãos, que vocês que estão chegando agora possam aproveitar esse azeite que está sendo dado de graça. Enche a sua botijinha agora. Não espere da meia-noite para você tentar correr atrás. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Um forte abraço para todos vocês, irmãos. Até a próxima.